Oiê, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que muito bem. Mais um conteúdo dessa semana, estaremos continuando aqui falando sobre a lição de jovens no terceiro trimestre de 2023. Esta lição, ela foi publicada pela editora CPAD, tendo como tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Estamos agora no finalzinho já deste trimestre, com a lição de número 12, que será realizada no dia 17 de setembro de 2023, que também estará comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical. Você sabia disso? Você, me diz aí, gosta de ir para a escola dominical? Não gosta muito? Vai, não vai? Comenta aqui embaixo para ficar sabendo. Antes de iniciarmos o conteúdo, vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, sul de Minas, pastor-presidente Damião Santos. Temos aqui uma foto e esta foto tem um relógio. E o título da lição diz, venha depressa. Quando olhamos para esse título aqui, pelo menos eu imaginei que foi Paulo falando para Jesus, venha depressa. Só que nós estamos aprendendo sobre as cartas pastorais. Então aqui ele estava escrevendo a Timóteo. Por que Paulo estava escrevendo e colocou este nome, venha depressa? Ele estava na cadeia e estava prestes a ser morto. O texto principal diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 e 7. Resumo da lição. De uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Viu? Leitura semanal. Segunda, Romanos 1:16. O Evangelho e o poder de Deus. Terça, 1 Coríntios 2 e 4. A pregação do autêntico Evangelho. Quarta, 2 Timóteo 4 e 2. Pregando a correta doutrina. Quinta, a coroa da justiça, a recompensa que Paulo almejava. 2 Timóteo 4 e 8. Sexta, 2 Timóteo 4 e 6. Sacrifício vivo. E sábado, 2 Coríntios 7 e 5. Fiel em meio à oposição. Temos 3 objetivos. Mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo, explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte e conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Temos a interação e a orientação pedagógica. Na orientação pedagógica para o professor, ele deixa aqui claro para os professores e professoras fazer um quadro e colocar as 4 ordens de Paulo. Quais foram elas? Ser sóbrio em tudo, sofrer as aflições, faça a obra de um evangelista, que é continue pregando a mensagem e cumpre o teu ministério, ou seja, cumpre sua responsabilidade da melhor maneira possível. Texto bíblico você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 9. Leia em sala de aula com seus alunos. A introdução vai estar falando sobre: no ano 67 da era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribui a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 d.C. As prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Roma era uma cidade espetáculo com tantas atrocidades praticadas. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero. É de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, que ele escreve a Timóteo e apela para que vá vê-lo depressa. Na lição de hoje, vamos meditar acerca desse momento crucial na vida de Paulo e seu anseio de ver Timóteo mais uma vez. Lendo essa lição desta semana, é de imaginar quanta atrocidade aquele homem foi perverso e praticou, Nero.
ele foi tão terrível que ele que ordenou a execução da própria mãe dele, né? Imagina onde é que esse homem deve estar hoje. E vamos aqui meditar acerca do que Paulo deve ter sentido. Só Paulo mesmo, se ele pudesse descrever para nós qual foi o sentimento dele. Mas, imaginando, sabemos que não foi uma situação fácil. Foi terrível, com certeza, mas também creio que ele sentiu um alívio, porque Paulo foi um homem que sofreu muito. Ele foi muito perseguido. E quem estuda sobre a vida de Paulo sabe que não foi fácil a vida dele depois que ele começou a pregar o Evangelho de Cristo. Então eu creio que ao mesmo tempo que Paulo estava sentindo alguma tristeza, talvez, ou só Deus sabe o que, porque ia ser executado, ele também estava muito feliz porque sabia que em pouco tempo estaria com Cristo. Não é isso? Vamos agora para o primeiro tópico que diz: pregue a palavra. Primeiro subtópico: consciência da missão. Embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com a continuidade da pregação do Evangelho. Consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto em primeiro plano para a exposição de suas preocupações individuais. A segunda carta a Timóteo é repleta de apelos, incentivos e orientações para que o jovem ministro continuasse o serviço de pregação e defesa do Evangelho. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo emprega novamente a expressão conjuro-te, no grego, de amar-te romai, um apelo solene, como em 1 Timóteo 5:21, agora para dar uma incumbência missional a Timóteo. Mesmo ele passando por aquele momento terrível, a preocupação de Paulo era com a continuidade da pregação do Evangelho. Por isso que ele queria também ver Timóteo estar ali passando, o bastão para ele, vamos dizer assim. Aí tem aqui o segundo subtópico que diz: a missiologia paulina. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, a pregação. Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista secular de fazer missão, no qual a essência não é a pregação do Evangelho. A igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social ou cultural, por exemplo, mas nenhuma delas pode substituir sua missão precípua, que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito, fruto de constante busca em oração. Atos 4:31. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do Evangelho em primeiro plano não tem respaldo bíblico. Somente a pregação da palavra de Deus gera a fé salvífica. Romanos 10:17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Paulo sempre enfrentou a essencialidade da pregação poderosa do autêntico Evangelho, como escreveu aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Com esse subtópico, vamos agora para o terceiro, que diz assim: o conteúdo da pregação. Paulo adverte a Timóteo para que pregasse a palavra a tempo e fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina, 2 Timóteo 4:2. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Esta era uma advertência essencial, inclusive porque o apóstolo já previa tempos em que as multidões iriam rejeitar a sã doutrina, a doutrina ortodoxa, pura, como contida na palavra de Deus, preferindo mensagens que estivessem de acordo com seus desejos pecaminosos. Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje vemos. Cresce o número de doutores que torcem as escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar seus ensinos aos desejos de seus ouvintes. 2 Timóteo 4:3. Em tais igrejas, nada mais é pecado. Sempre que se rejeita esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustam aos nossos próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade
culminando em apostasia. 2 Timóteo 4:4. Temos aqui um subsídio que diz: considerando a vinda e o reino de Cristo, Timóteo é instruído a pregar a palavra, ou seja, anunciar ou ser um arauto da verdade. Esta instrução solene ao jovem pastor é modificada por 4 ordens adicionais. Primeiro, pregue a palavra. Mantenha-se firme nisto, guarde seu posto, isto é, sua pregação. Quer isto seja, quer não seja conveniente para você e seus ouvintes. 2. Instes a tempo e fora de tempo. Corrija com tal sentimento eficaz. Seja para trazer alguns, ao menos, a uma confissão ou a simples convicção do pecado. 3. Repreendas ou censure claramente aqueles que estão no erro. E 4. Exorte, encoraje. Quer dizer, implore, exorte, advogue, admoeste. A todos. Estas ordens e instruções devem ser executadas com toda a longanimidade e doutrina. Um temperamento caracterizado pela paciência, que tolere as pessoas que são lentas a responder à correção e à instrução. Por isso que Paulo estava com essa preocupação para se encontrar com Timóteo, para estar passando para ele essas informações. Aí vem agora o segundo tópico que diz: combati o bom combate. Primeiro subtópico, a expectativa do apóstolo. Por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 4:17. Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. 2 Pedro 3, 9 ao 14, 1 João 2:18 e 3, 2 e 3. Fato é, contudo, que as circunstâncias que passou a viver produziram em Paulo a consciência de que seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento como esperava. Ele precisaria, como tantos outros santos, passar pela morte e guardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado para consolo dos cristãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Isso está explícito na referência que fez ao recebimento da coroa da justiça, a recompensa que Paulo espera receber do justo juiz naquele dia, 2 Timóteo 4:8, perante o tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, do 11 ao 14. Vem agora o segundo subtópico que diz a transição. Em 2 Timóteo 4:6, Paulo inicia claramente que o seu enfático propósito com o encorajamento e as recomendações transmitidas do seu fiel cooperador era mesmo passar-lhe o cajado, a tocha ministerial. O apóstolo tinha plena consciência da iminência de sua morte. No versículo imediatamente anterior, 2 Timóteo 4:5, o apóstolo fecha o ensino com a sentença: cumpre o teu ministério, enquanto abre a próxima sessão indicando o porquê. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4:6. Esse é um grande sinal de maturidade e convicção espiritual. Paulo foi um líder extraordinário. Além de cumprir o seu ministério, soube formar outros doutores, dando-lhes oportunidades e espaço para servir. Já no final da vida, teve a tranquilidade de comissionar seus auxiliares, especialmente Timóteo, a dar prosseguimento na obra de propagação do Evangelho. Um dos sinais de boa liderança é uma transição tranquila. Paulo havia combatido o bom combate. Enfrentou a oposição de todos os lados, 1 Tessalonicenses 2:18, e fortes resistências ao seu ministério, como a de um certo Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males, 2 Timóteo 4:14. Mas o apóstolo permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a fé. Por isso que eu fiquei imaginando, apesar do que Paulo estava sabendo que ia passar em pouco tempo, que era pela execução, eu acredito que ele estava feliz, porque ele estava prestes a se encontrar com Jesus. Então, vamos agora para o nosso terceiro subtópico que diz, oferecido como libação. Em 2 Timóteo 4:6, Paulo volta a usar a mesma figura de linguagem que usou em Filipenses 2:17. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, sua vida estava sendo oferecida como libação,
ou aspersão de sacrifício, uma demonstração concreta de sua entrega pessoal à causa do Evangelho, de seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. O que isso significa? Que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Atos 20, 24 e 2 Coríntios 12, 15. O resultado de seu trabalho alcançaria milhões de pessoas em todas as eras da igreja. Quase 2000 anos depois, continuamos sendo edificados por seu exemplo e palavras. Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja. Nos nossos dias, muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo. Oremos por eles e oremos também pelo Brasil, para que continuemos tendo a liberdade religiosa. Precisamos estar em oração, porque os dias são maus, os dias não estão fáceis. Vemos aí que não podemos mais nem falar a palavra do Senhor. Muitas pessoas se sentem ofendidas, muitas pessoas se sentem, como eu posso falar assim, que estão sendo tratadas com preconceito. Enquanto eu, meditando, eu pensei, tem tantas pessoas que nós lemos a palavra de Deus e a palavra diz assim, ó, que cumprir os princípios, nós precisamos renunciar a algumas coisas que nós poderíamos e queríamos fazer. Quando nós servimos a Cristo, sabemos que nós precisamos estar em obediência. E a palavra de Deus, todo não de Deus é para o nosso bem. Não quer dizer que o que é para o bem é só o sim. O não, muitas vezes, é mais precioso do que o sim. E as pessoas só entendem se passar por alguma situação complicada para entender que o não também é uma resposta boa e maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Aí eu pensei, tem tantas leis para isso, para aquilo, que não pode falar nem um versículo da Bíblia. Mas para nós, cristãos, qual é a lei que está aí para nos defender? Desde quando igreja é igreja, nós só vemos pessoas sendo martirizadas, sendo jogadas em covas de leões, as pessoas sendo executadas, porque as pessoas não aceitam o Evangelho de Cristo. Porque não respeitam que nós estamos aqui na terra passando para quem não conhece quem é Cristo. Só que os erros, por outro lado, de pessoas que elas querem cometer na vida delas, nós não podemos falar para elas que elas estão fazendo mal para si mesmas. E nem podemos ler a palavra. Não existe lei defendendo nenhum cristão. Não existe lei dizendo que cristofobia. Não existe isso. O cristão está falando de Deus, então ele está sendo... tem pessoas com preconceito. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram dizer os cristãos estão sendo perseguidos, eles estão sendo... tem pessoas tratando eles com preconceitos. Não. E o que nós queremos verdadeiramente de todo o povo que Deus criou é que se encontre com o seu Criador. Que o tenha como Pai. Que o sirva e faça a vontade dele. Porque um dia nós estaremos com ele. Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo. O Senhor não nos criou e nos deixou aqui jogado ao léu. Não. Ele nos criou, está nos deixando um tempo aqui na terra para que nós venhamos fazer esta missão, né? Porque Adão e Eva já começou e erraram. Tenho certeza que se não tivesse sido eles, teria sido outras e outras pessoas. Poderia ser até eu, poderia ser até você. E nós estamos aqui pregando que Jesus está voltando. Nós estamos só pedindo para obedecer a palavra. Porque Jesus disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E quando nós apresentamos essa verdade, aí nós somos preconceituosos. Nós não amamos as pessoas, porque o amor é ver as pessoas se matando, se drogando, fazendo o que não deve contra seu próprio corpo. E o amor é deixar. O amor é deixar elas fazer o que elas querem fazer. Não entende que nós estamos ali dizendo assim, se cuide. Cuide deste corpo que o Senhor te deu.
Seja o que o Senhor te fez para ser. As pessoas não entendem. E nós vemos desde o início da história quantas pessoas elas foram martirizadas, quantas pessoas elas sofreram e até hoje, infelizmente, tem pessoas que a este momento estão morrendo por amor ao Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso Brasil para que nós possamos estar transmitindo essa palavra, para que as pessoas entendam o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui. Apresentar Cristo, o amor, o caminho, a verdade e a vida. Porque um dia nós vamos ao Pai, mas nós só vamos através de Jesus Cristo. É isso? Temos mais um subsídio que diz: explique que Paulo descreve antecipadamente seu fim por meio de 4 retratos vividos da palavra. Primeiro, retrata seu martírio iminente como se o seu sangue fosse uma libação prestes a ser derramada no altar do sacrifício. 2. Descreve sua partida desta vida como se fosse um navio levando a âncora a deixar a orla, como um soldado que rapidamente desmonta sua barraca antes de sua marcha. O que para Timóteo poderia parecer o fim, para o apóstolo parece ser uma gloriosa nova, quando será libertado de todas as aflições presentes. Terceiro, Paulo conclui dizendo que sua competição ou luta, representada pelo simbolismo atlético ou militar, foi um bom combate. E 4, comenta que concluiu sua carreira usando a metáfora atlética de uma corrida a pé. Sua preocupação não era chegar antes dos outros, mas terminar sua carreira tendo feito o melhor possível. Então é para isso que nós estamos aqui na Terra. Amém? Terceiro tópico diz: o desfecho paulino. Primeiro subtópico, o apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final de sua carta fazendo um forte apelo ao seu jovem e fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. Naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas na estação invernosa, geralmente entre novembro e março. Se Timóteo se atrasasse, seu tempo de chegada a Roma seria muito prolongado em função do inverno. Paulo também menciona a necessidade de sua capa que havia deixado em Troade, e era útil para protegê-lo do frio. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar-lhe suas encomendas, a capa, os livros e os pergaminhos. Historiadores clássicos, como Eusébio de Cesareia, registram que Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Isso deve ter ocorrido ainda no ano 67 d.C. Como já registramos, Nero suicidou-se em junho de 68 d.C. Sobre essa pessoa Nero, deixa para lá que dispenso comentários. Aí vem o segundo subtópico que diz: as decepções de Paulo. Como todo grande líder, Paulo também experimentou decepções com seus liderados. Na verdade, o final da vida do apóstolo não foi muito animador no que se diz respeito à assistência de seus companheiros. Paulo cita Demas nominalmente, que estava entre seus colaboradores por ocasião de sua primeira prisão em Roma, ao lado de Lucas. Talvez a intensidade das últimas perseguições o tivesse feito desanimar, amando o presente século, expressão que indica que ele trocou as promessas de uma recompensa celestial por alguma facilidade ou oportunidade da vida presente. Outros cooperadores certamente se deslocaram a serviço da obra de Deus, como Crescente e Tito. E o próprio Tíquico, que Paulo enviou a Éfeso, provavelmente para substituir Timóteo em sua ausência. De qualquer sorte, por ocasião da primeira defesa, a audiência preliminar a que Paulo foi submetido, todos haviam desamparado o apóstolo, certamente temerosos diante da implacável e cruel perseguição de Nero. Não é fácil, foi como falei para vocês, só Paulo e ele sabe o que passou, e aqueles que estavam perto de Paulo também, porque não é fácil a situação. Nós estamos aqui para julgar aqueles liderados por Paulo, mas só para entendermos como eles sofreram, né? Como eles passaram provações terríveis. Aí vem agora o terceiro subtópico que diz:
triunfo escatológico. Apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme em sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia, ao Senhor Jesus. Ele o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. O mesmo Senhor o livraria de toda má obra e o guardaria para o reino celestial. A morte não seria o seu fim. Os céus o esperavam. Glória, pois, seja dada ao nome do Senhor Jesus. E que história bonita a de Paulo. Conheceu Cristo, cumpriu a sua missão, combateu o bom combate, ele acabou a carreira guardando a fé. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque sabemos que estamos aqui também de passagem. E que esta passagem nós também possamos, no final das nossas vidas, dizer que combatemos o bom combate, que acabamos a carreira e que guardamos a fé. Que nós estejamos firmes nos pés do Senhor orando, sem nos apegarmos a nada na terra, sabendo que Jesus vem. Estamos aqui para uma missão e sabemos para onde vamos. E o céu nos espera. Temos aqui um pense que diz: bajular os líderes em função de suas posições é uma atitude muito antiética. O correto é ser leal às pessoas. E o ponto importante diz: Paulo se sentia desamparado por seus companheiros, mas não desanimado. Sua esperança sempre esteve em Cristo, na rocha inabalável, não é isso? Agora temos a conclusão que diz: Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes quando designado. Que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde em nossas igrejas locais, ao lado de nossos líderes, ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade de nossa liderança. Amém? Se Jesus não voltar, estaremos falando sobre a lição de número 13, a última desse trimestre, que tem como título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Esta será a última lição desse trimestre. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Que nós, a partir de hoje, venhamos a pensar mais, aprender mais com o nosso irmão Paulo, que há mais de 2000 anos atrás passou por aqui e também deixou um legado muito bonito, e até hoje nós estamos aprendendo também com ele. Deus venha nos fortalecer, Deus venha abençoar o nosso ministério, que ele venha nos ajudar para que nós não venhamos a perder o foco e que a nossa esperança esteja sempre em Cristo Jesus, porque um dia ele voltará para buscar a sua igreja aqui na terra. Nós vamos subir com ele para a glória do seu nome. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Jesus não voltar, com o assunto da última lição desse terceiro trimestre de 2023. Fiquem com Deus. Até a próxima.